Olá, começa agora mais um programa Ecocenado. Veja nesta edição. Dia Mundial do Meio Ambiente, uma entrevista especial com um dos cientistas brasileiros mais renomados, o climatologista Carlos Nobre. Ele fala sobre o uso da terra, eventos extremos, transição energética e se há esperança de revertermos o cenário de aquecimento do planeta. O Cerrado já foi desmatado 51%, a Caatinga um pouco mais de 50%, a Amazônia brasileira 21%. A pastagem da pecuária recicla muito menos água do que a floresta. Os órgãos que fazem essas projeções, os órgãos meteorológicos de todo mundo, inclusive o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE aqui no Brasil, projetavam que a temperatura em 2023 ela atingiria na faixa aí de 1,3 graus acima lá de 1850 a 1900. Só que a temperatura quase que atingiu 1,5 graus. Em 2020, o Senado criou a campanha Junho Verde, de conscientização sobre sustentabilidade, no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. O objetivo é promover ações sobre a importância da preservação dos recursos naturais. E o nosso programa especial em homenagem à data traz uma entrevista com o cientista e climatologista brasileiro Carlos Nobre, membro da Academia Brasileira de Ciências. Entre os vários destaques da sua biografia está a participação na equipe internacional de pesquisadores do IPCC, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2007. Professora, a ONU promove todos os anos um evento em razão do Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E o foco dessa vez foi a restauração de terras, desertificação e resiliência à seca. Qual que é a importância da gente debater esses temas nesse momento? Sem dúvida, esse é um tema muito importante para o Brasil. O que nós estamos vendo no mundo todo? As mudanças climáticas, elas estão alterando muito o clima do planeta, inclusive aumentando muito áreas, se tornando semiáridas até desertificadas, florestas sendo muito degradadas. Nós estamos tendo extremos de seca, recordes acontecendo em todo o planeta. Isso afeta muito os biomas de todo o planeta. E no Brasil também. O que nós estamos vendo? Por exemplo, nos últimos 20 anos, a Caatinga, ela se expandiu para o oeste ali e ela foi avançando no que é o Cerrado. Ela já aumentou em 40 anos cerca de 200 mil quilômetros quadrados, só para dar uma ideia. Esse é um fenômeno da mudança climática global. Esse ano, 2023 e 2024, tivemos o recorde de secas na Amazônia e uma grande seca no Cerrado. O que está acontecendo? Aumentando muito a degradação da floresta amazônica e também aumentando a degradação do Cerrado. Isso é muito a ver com o aquecimento global, com as mudanças climáticas do aquecimento global. Mas junto com isso, nós estamos causando a mudança dos usos da terra. Por exemplo, nós estamos desmatando muito os nossos biomas. O Cerrado já foi desmatado 51%, a Caatinga um pouco mais de 50%, a Amazônia brasileira 21%. Essa é uma preocupação muito grande e a ONU, logicamente, tem que chamar a atenção que isso está acontecendo no mundo inteiro e nós aqui no Brasil somos o país com a maior biodiversidade do planeta, com a maior floresta tropical do planeta, então nós temos realmente que tomar ações de prevenção para evitar os riscos de nós perdermos esses biomas todos. E qual que é a relação entre o uso da terra, o desmatamento na Amazônia, no Cerrado, que até ultrapassou da Amazônia agora recentemente, né? A estiagem, com esses eventos climáticos extremos que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, por exemplo? Por exemplo, vou dar o exemplo da Amazônia. A Amazônia brasileira já foi desmatada aí 21%, mais de 800 mil quilômetros quadrados.
Em toda a Amazônia, isso já chegou a 1 milhão de quilômetros quadrados. E quase toda essa área é substituída por pastagens da pecuária. A pastagem da pecuária recicla muito menos água do que a floresta. Então, durante a estação seca, a pastagem praticamente não recicla quase nada de água. A floresta recicla muita água na estação seca. E aí, o que acontece? Essa reciclagem de água, ela faz aumentar a chuva, ela diminui a duração da estação seca. Então, essa é uma evolução do bioma da floresta amazônica de dezenas de milhões de anos. E isso faz chover muito mais e mantém a floresta. O cerrado também. O cerrado é um bioma muito interessante de evolução. Ele evoluiu desde que os Andes começaram a se elevar 40 milhões de anos atrás. Ele tem uma estação seca longa, de 6 meses, mas o cerrado desenvolveu aquelas árvores com raízes muito profundas. Tem árvores do cerrado que tem 15 metros e elas chupam, bombeiam a água que caiu durante muita estação chuvosa, chove muito no cerrado, e elas continuam a transpirar e manter a temperatura mais baixa e manter as árvores. Então, com o desmatamento do cerrado, que já passou de 50%, a temperatura já subiu bastante. Tem lugares de pastagem de pecuária no cerrado que a temperatura já subiu 3 graus. Tem outros lugares que, até na cultura da soja, a temperatura já passou de 1 grau. Então, esses são os aspectos que tem a ver. É o aquecimento global, por exemplo, que causou essa mega seca 2023-2024, associado com o fenômeno El Niño. El Niño é o aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial centro-leste, do centro até a costa da América do Sul. Foi um El Niño forte. Os El Niños estão ficando mais fortes por causa do aquecimento global, mas, ao mesmo tempo, os desmatamentos dos biomas da Amazônia e do Cerrado fazem esses eventos extremos de seca se tornarem ainda mais intensos. As chuvas no Rio Grande do Sul no mês de maio de 2024, um grande transporte de vapor d'água foi pelos chamados rios voadores. Esse é um fluxo de vapor d'água que vem do Oceano Atlântico, entra na Amazônia pelos chamados ventos alísios. A floresta recicla muita água e isso sai do sul da Amazônia, vem paralelo aos Andes e alimenta os sistemas de chuva do Cerrado, do sul do Brasil. E o que acontece? Esse sistema meteorológico colocou uma alta pressão aqui em cima do Cerrado e do Sudeste. Como se desmata muito, a temperatura está muito mais alta. Isso faz essa alta pressão ficar ainda mais forte. E quando essa alta pressão está muito forte, ela faz esses que nós chamamos rios voadores, esse fluxo que paralelo aos Andes, ser mais forte. Então ele alimentou os sistemas de chuva do Rio Grande do Sul com mais chuva. Então isso é um pouco da explicação por que bateu o recorde de chuva por muitas semanas, esses fenômenos meteorológicos, e tanto o aquecimento global quanto os desmatamentos fazem esses fenômenos se tornarem mais fortes. Mas os órgãos mundiais de monitoramento não previam que os desastres que estamos vendo hoje, causados pelas mudanças no clima, chegariam tão rápido. Veja o que o cientista falou sobre isso depois do nosso giro ambiental, com os destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. Um dos pontos abordados na proposta são regras para a comercialização e importação de veículos novos no país, que incluem a eficiência energética do automóvel e o seu desempenho em relação às emissões de carbono e a reciclabilidade veicular. O governo federal criou uma sala de situação para ações de prevenção e controle de incêndios e secas em todos os biomas. A sala vai atuar inicialmente com foco no Pantanal.
Entre as ações previstas estão a ampliação de recursos e simplificação do processo para a contratação de brigadistas, equipamentos e aeronaves. A União Europeia aprovou uma lei de restauração da natureza. A medida tem o objetivo de implementar ações para recuperar pelo menos 20% das áreas terrestres e marítimas da região até 2030 e todos os ecossistemas que necessitarem até 2050. Essas tragédias que estão acontecendo agora, professor, elas estão acontecendo antes do que se previa, por exemplo, no relatório que o senhor participou do IPCC, no 4º relatório, né, que previa que nessa magnitude seria entre 2030 e 2040, né? Por que essa antecipação agora? O IPCC, lá de 2007, que até ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque ele já alertava muito. Foi um relatório que falou, olha, muito cuidado, se continuarmos com as emissões do jeito que elas vêm crescendo, isso crescendo há 20 anos atrás, nós poderemos, lá entre 2030 e 2040, atingir 1,5 graus. E passar até de 2 graus lá por 2050. Com o aquecimento acelerando bem nos últimos 10 anos, em 2022, começo de 2023, os órgãos que fazem essas projeções, os órgãos meteorológicos de todo mundo, inclusive o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aqui no Brasil, projetavam que a temperatura em 2023, ela atingiria na faixa aí de 1,3 graus acima lá de 1850 a 1900. Só que a temperatura quase que atingiu 1,5 graus. Se a gente pegar maio de 2023 até abril de 2024, 12 meses, a temperatura já chegou a 1,6 graus. Os oceanos atingiram o maior recorde de temperatura da história. Então, isso foi uma surpresa até para a ciência, porque se estimava que chegaria a 1,3, não 1,5. Então, existe uma enorme preocupação agora. Inúmeros grupos científicos estão tentando entender por que 2023 e 2024 já bateu um recorde. Por que subiu tanto a temperatura, 0,2 graus a mais do que se estimava? E tentar explicar, ainda não dá para entender. O aumento da emissão dos gases de efeito estufa de 2022 para 2023, na faixa de 1 a 2%, não explica esse grande aumento. Então agora a ciência vai ter que explicar, principalmente por que os oceanos ficaram tão quentes. O Oceano Atlântico bateu todos os recordes, principalmente o Oceano Atlântico ao norte do Equador. Quando está muito quente o Oceano Atlântico ao norte do Equador, induz seca na Amazônia. Quando há El Niño forte, induz seca na Amazônia. Então, esses dois fatores que geraram a maior seca que a Amazônia já enfrentou. Nós já vimos, quando a temperatura chega nesse nível 1,5, 1,6, os fenômenos extremos todos acontecem com mais frequência e batendo recordes. Chuvas no sul, ondas de calor no centro-oeste, no sudeste, e também nós vimos esse recorde de chuvas que aconteceram no Emirados Árabes, Dubai, no Afeganistão, Papua Nova Guiné, maior temperatura que a Índia já viu alguns nesse mês de junho. Então isso só para mostrar que tudo isso está mostrando o que é o planeta se a temperatura ficar em 1,5. Agora, o Acordo de Paris, os acordos climáticos é não deixar a temperatura passar de 1,5. Nós não podemos não reduzir rapidamente a causa, que são as emissões dos gases de efeito estufa. Nós temos que também criar mecanismos de remover uma grande quantidade do gás carbônico da atmosfera. Esse é o maior desafio que a humanidade já enfrentou. O que na prática, a população, o poder público, as empresas podem fazer? Como é que é o papel de cada um para a mitigação, para o combate às mudanças climáticas, a esses efeitos tão extremos, que podem, como o senhor disse, é um mistério agora que a ciência vai tentar explicar, e é cada vez mais preocupante porque pode ser cada vez pior e mais rápido, né? Então, como é que é, na prática, o papel de cada um desses atores? São dois papéis
e os dois têm que ser feitos, não é um nem outro. O primeiro é atuar muito para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. Então, o que é isso? É fazer uma pressão muito grande, econômica, comercial, política, para zerar as emissões dos gases de efeito estufa. É possível? Sim, é possível. Porque as tecnologias avançaram muito. Nós já temos hoje muitas tecnologias de energias renováveis, solar, eólica, biocombustíveis, hidrogênio verde. Tem que acelerar muito essa transição. Economicamente faz sentido. Hoje, a energia elétrica gerada por essas fontes renováveis é muito mais barata que a energia elétrica gerada por combustíveis fósseis. Eletrificação da frota. Grande parte das emissões dos combustíveis fósseis no Brasil é os veículos, porque a maior parte da energia elétrica do Brasil não é queima de combustíveis fósseis, não são termoelétricas, são hidroelétricas, solar, eólica. Pouca gente sabe. A queima dos combustíveis fósseis em todo o mundo gera os poluentes, micropartículas. 7 milhões de mortes por ano são associadas diretamente à poluição urbana. Aqui no Brasil, dezenas e dezenas de mortes, problemas de saúde, redução da expectativa de vida nas grandes cidades. Mas no Brasil, 70% das emissões são desmatamentos, quase 50%, e agricultura e pecuária. Então, o Brasil já tem uma política de zerar o desmatamento em todos os biomas até 2030, reduziu muito o desmatamento da Amazônia em 2023, continua caindo rapidamente em 2024, infelizmente, um aumento muito preocupante do desmatamento do cerrado em 2023, continua alto o desmatamento em 2024, mas o Brasil, se cumprir essa meta, o Brasil já vai reduzir em 50% suas emissões até 2030. E aí, transição energética, 18, 20% das emissões do Brasil são queima de combustíveis fósseis. Como eu mencionei, faz todo sentido, não polui, melhora a saúde de todos os brasileiros, porque o biocombustível, ele emite muito menos gás de efeito estufa do que a gasolina, o diesel, mas ele também causa um pouco de poluição. E também agora começa a ter um enorme potencial o hidrogênio verde, inclusive para ser combustível renovável. Então, o hidrogênio verde, as emissões são baixíssimas, o preço ainda é um pouco caro, mas certamente quando tiver escala o uso do hidrogênio verde, ele vai ser totalmente factível para veículos, para aviões, para navios. Então, hidrogênio verde, e o Brasil tem um gigantesco potencial hidrogênio verde, porque nós temos essa energia renovável, solar, eólica, para fazer o hidrogênio verde, né? Tem que fazer a chamada eletrólise da água. Então, esse é o caminho que o Brasil tem que ir e também, logicamente, zerar os desmatamentos. Quase 25% das emissões de gases do efeito estufa que provocam o aquecimento global vem do uso do solo. Carlos Nobre explica o que são a agricultura e a pecuária regenerativas. A Embrapa e várias universidades já vêm desenvolvendo há décadas a chamada agricultura e a pecuária regenerativas. Essas práticas pecuárias reduzem muito as emissões. Elas são muito mais produtivas e mais lucrativas. Por exemplo, quase 50% das pastagens na Amazônia brasileira, elas são muito degradadas. E aí vem um grande potencial: restauração florestal. O BNDES lançou na COP28 em Dubai o projeto Arco da Restauração Florestal. Restaurar, entre agora e 2050, 24 milhões de hectares da Amazônia brasileira, desmatada, degradada. A floresta amazônica crescendo, ela faz um belíssimo serviço ecossistêmico, que ela remove uma grande quantidade de gás carbônico, mas ela protege a biodiversidade, ela baixa a temperatura, ela recicla a água, restaura com a floresta com espécies nativas da Amazônia ou do Cerrado, e ali você coloca um monte de espécies que hoje já tem valor comercial. Vamos dar pequenos exemplos aqui: castanha, açaí, cupuaçu, buriti, cacau, tucumã, etc. Aí há já cooperativas lá na Amazônia de sistemas agroflorestais que produzem mais de 50 produtos da biodiversidade. Então é a floresta amazônica, só que tem uma boa densidade dessas espécies com valor econômico, e essas cooperativas elas já estão tendo uma lucratividade 3 a 7 vezes maior que a pecuária.
várias cooperativas, os cooperados já atingiram classe média, é bem raro. O Brasil tem 4,5 milhões de agricultores familiares, quase todos são classe pobre, do IBGE, classe E e classe D. Além disso, o sistema agroflorestal, quando ele está crescendo, ele remove o gás carbônico e vende-se no mercado de carbono. É a bioeconomia, né? Nós chamamos a nova sociobioeconomia de floresta em pé. O professor Carlos Nobre revela se está otimista ou pessimista em relação aos efeitos do aquecimento da Terra. E ainda ele fala sobre ter entrado como único brasileiro para o grupo dos Guardiões Planetários. Bom, professor, o senhor falou então que é possível a gente reduzir as emissões de gases do efeito estufa, né? Mas a gente consegue reverter esse cenário de aquecimento global que existe hoje? O senhor se considera um otimista, um pessimista? Olha, estudos científicos mostram que pessoas idosas depois de 65 anos ficam otimistas. Eu tenho 73 anos, então hoje eu estou otimista. Porque se eu ficar pensando no que pode acontecer nesse planeta, é um pessimismo, eu vou ficar o tempo todo deprimido. Mas nós temos todos que nos preocupar que esses eventos extremos não voltam mais. Então nós temos que nos tornar muito mais resilientes, adaptados a esses eventos. Então, por exemplo, as pessoas não podem mais morar nessas áreas de risco, como nós vimos no Rio Grande do Sul. Na margem dos rios, que teve rio que inundou 20 metros de altura, com aquelas dezenas de milhares de casas destruídas, secas que prejudicam muito a agricultura, ondas de calor que têm um terrível efeito na saúde humana, principalmente idosas e idosos. Então nós temos que nos adaptarmos muito. Esses eventos não voltam mais. Eu estou otimista no seguinte sentido, principalmente as gerações mais jovens, elas são muito mais conscientes dos riscos. Existem soluções tecnológicas, existem todas essas soluções baseadas na natureza, a restauração dos biomas, as energias renováveis. A minha geração foi aquela que a ciência mostrou os riscos, mas não fez nada. As emissões não pararam de crescer em toda a minha vida e também as adaptações foram muito poucas até hoje. Até mesmo em países desenvolvidos a adaptação está pouca. Então, é isso, eu estou otimista porque eu vejo que as novas gerações elas têm um grau de consciência muito maior e soluções existem. É possível fazer uma rápida transição para zerar as emissões antes de 2050? É possível sim. Nós, cientistas climáticos, a partir de 2022, 2023, 2024, que a temperatura atingiu esse 1,5 graus, nós estamos falando, não pode zerar as emissões mais em 2050 não. Se você tentar zerar as emissões em 2050, você pode passar de 2 graus, pode chegar em 2,5 graus. Então, vamos zerar todas as emissões talvez em 2040. Então, é isso, o otimismo vem que é possível sim. Existem soluções, vamos agora implementar essas soluções. O que especificamente o Congresso Nacional pode fazer para contribuir? Olha, o Congresso Nacional tem que criar marcos legais que favoreçam muito essas transições e que o Brasil, eu tenho dito isso e os cientistas concordam, o Brasil pode ser o primeiro país do mundo a zerar as emissões. Por quê? A China, mais de 80% das emissões é queima de combustíveis fósseis. No Brasil, 2022, 18%. Então, nós podemos rapidamente fazer essa transição e zerar o desmatamento já reduziu 50%. Então, o Brasil pode zerar suas emissões líquidas até 2040, porque nós vamos ter grandes projetos de restauração florestal que removem o gás carbônico. Criar todos os mecanismos, políticas, até mesmo o financiamento da ciência para criar essa nova sociobioeconomia de floresta em pé, para dar escala para essa nova bioeconomia. E também, logicamente, o que nós temos dito com o episódio no Rio Grande do Sul. Tem que ter uma grande capacitação do sistema educacional. A gente sempre usa o exemplo do Japão. O Japão educa as crianças desde o ensino fundamental. Para os desastres do aquecimento global, sim, mas muito mais difícil, terremotos. Terremotos são imprevisíveis. Todos esses eventos extremos são previsíveis. Vamos capacitar todas as nossas crianças como se preparar para todos esses eventos extremos. E também
capacitar as populações para mostrar que podemos ter um mundo com muito menos emissões. Cara, professor, o senhor tem uma projeção internacional enorme, um reconhecimento pela sua atuação na área ambiental, né, mundialmente. Recebeu o Prêmio Nobel em 2007, recebeu outros vários prêmios e recentemente o título de Guardião Planetário, né? Queria que o senhor me dissesse o que esse título significa para o senhor. Olha, eu fiquei muito honrado que eu fui o primeiro brasileiro a receber esse prêmio, esse título de Guardião Planetário. Fiquei muito emocionado de ver o grupo, porque o grupo não é de cientista, são poucos cientistas, mas é um grupo que tem o ex-presidente da Colômbia, ex-presidente do México, ex-primeira-ministra da Irlanda, grandes políticos que sempre defenderam sustentabilidade para o planeta, sempre combateram a emergência climática. 3 jovens indígenas, 2 da América Latina, jovens de 23 a 26 anos, uma da África, e empresários. Então, é um grupo muito interessante que agora, e na reunião que tivemos em maio em São Paulo, quando eles me ofertaram esse prêmio, o grupo todo claramente disse: a emergência climática é enorme. Nós temos que reduzir as emissões imediatamente, nós temos que adaptar todas as populações e aí o grupo então mostra que nós temos todos que ser guardiãos planetários e esse grupo, fiquei muito animado porque é um grupo que se reúne várias vezes por ano e é um grupo que vai tentar demonstrar o risco que o planeta corre e quão rápido nós temos que buscar soluções. Tá certo, professor, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço e, por favor, que o Senado acelere o Brasil ser um grande líder na busca da sustentabilidade de todo o planeta. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado.